Continuando a nossa conversa sobre política, hoje a gente vai falar sobre dois termos muito importantes para a gente continuar a nossa reflexão. Esses termos são público e privado. Quando a gente vai pensar na vida da cidade, na organização da cidade, no que é problema público, enfim, todos esses assuntos e questões, é muito importante que a gente entenda, antes de mais nada, o que é público e o que é privado. O que é algo que todos temos que pensar e decidir, deliberar e participar, e algo que é particular, que cada um vai resolver por si. Então, por exemplo, quando a gente pensa no transporte público, é o transporte de todos, do coletivo, né? Que todos possam utilizar. Quando a gente pensa então no transporte público, se acontece de ter algum incidente que o transporte não ocorra ou que fique parado por algum motivo, ele vai trazer um problema pro público, para a cidade, para as pessoas que estão ali. Já quando a gente pensa em transporte particular, um carro particular, o seu carro, por exemplo, a sua moto, o seu transporte, isso não vai ser um problema público, isso vai ser um problema privado. Se aconteceu de quebrar seu carro ou a sua moto, por exemplo, você vai ter que arrumar, você vai ter que levar para alguém para arrumar, enfim, providenciar isso. E além disso, você também vai ter que pensar numa logística, como você vai fazer para ir para o trabalho ou para ir para a escola, enfim, para organizar a sua rotina. Porque isso vai ser algo privado, algo que você vai ter que resolver. Quando a gente já pensa no público, já não é uma coisa que um tenha que resolver, mas é um conjunto de pessoas, né? Ou algum órgão, ou algum setor público que vai ter que lidar com aquilo, porque aquilo seria um problema público, né? A gente tem, por exemplo, também um exemplo de como algo que é privado pode se tornar um problema público. Eu gosto de pensar muito no exemplo da dengue, porque você, na sua propriedade privada, na sua casa, você define o que entra, o que não entra, né? O que tem, o que não tem, o que você vai manter na sua casa, o que você não vai manter. Porém, quando acontece, por exemplo, de você acumular coisas que vão acumular água e por algum motivo podem causar dengue, que vai necessariamente causar mal aos outros, que não a sua vida privada ali, mas vai causar um mal ao público, à população, aos seus vizinhos, às pessoas que convivem naquele bairro. Então aí a gente não tem um problema privado, a gente tem um problema público, né? Então, mesmo sendo a sua casa, ainda assim você precisa pensar, né, como aquilo vai ou não afetar o outro. Então é sempre assim, quando a gente está vivendo em cidade, né, quando a gente está vivendo compartilhando um espaço reduzido, né? Porque se a gente pensar antigamente, quando o Brasil era rural, a grande maioria do país era rural, né? Lá 50, 60 anos atrás, havia muito espaço, né? Então as pessoas tinham muita autonomia para decidir, enfim, e a gente não tinha os problemas que a gente tem na cidade, porque o espaço é mais reduzido, então a gente tem que tomar muito cuidado para não invadir o espaço ou o limite do outro, né? Ou então até por um problema, por exemplo, particular, de você querer guardar e juntar todas aquelas garrafas, aqueles pneus, enfim, isso pode trazer um problema, né, de saúde pública, porque as pessoas podem sim ficar doentes, contrair não, mas pegar dengue, serem contaminadas pelo mosquito da dengue por conta de uma ação particular, de uma pessoa que simplesmente não cuidou do armazenamento das coisas que elas queriam manter na casa. Então,
Nessa medida, quando a gente está pensando na organização da cidade, na política, a gente precisa ter muito a consciência do que é o público e do que é o privado, para a gente continuar e pensar juntos no que a gente precisa realmente resolver junto, o que é um problema público e o que são coisas privadas e que não interferem no público, e aí tá tranquilo.